No último trimestre, o Banco do Brasil reportou um resultado fraco, muito puxado pela inadimplência do agronegócio, resultando numa queda de 20% no seu lucro líquido, o que acabou assustando os investidores. E desde então, ele já acumula uma queda de mais de 30% na sua cotação. O que nos leva à seguinte pergunta: chegou a hora de voltar a aportar em Banco do Brasil? Para quem se lembra, há poucos meses eu atualizei o preço justo do Banco do Brasil. Na época, a conclusão foi que é um ótimo banco, mas que tinha subido muito, que haviam oportunidades melhores, então que eu não estaria comprando ele naquele momento. Mas tenho que confessar que nem eu esperava uma queda tão grande assim no lucro do banco. De todo jeito, agora já caímos bastante desde aquele vídeo, então achei que era hora de atualizar a minha visão sobre o banco e principalmente revisar o seu preço justo, seu valor intrínseco, agora baseado nos seus resultados mais recentes. Eu já vou começar ressaltando um ponto importante, que é o quão rápido foi a mudança do tom do mercado com relação ao banco, que ficou alguns anos sendo queridinho enquanto só subia, e agora o sentimento sobre ele já beira o desespero. Que bom que aqui você encontrou um canal com uma visão de longo prazo, bem mais estável. Inclusive, enquanto o mercado estava em amores com o Banco do Brasil, a gente tinha muitos youtubers e até analistas falando que ele era o banco brasileiro de maior qualidade na nossa bolsa. E eu sempre ressaltei que, na minha visão, ele não superava o Itaú em qualidade. Se não acredita em mim, pode verificar os vídeos antigos, tanto o vídeo do Banco do Brasil quanto o Itaú, eu acho que eu comento essa questão. E você vai ver a constância do meu posicionamento, mesmo quando essa era uma opinião mal vista ali no mercado. E acho que o momento atual comprova o que eu vinha falando nesses vídeos. Então, para quem aprecia uma visão sóbria e calma nos investimentos, com pouca mudança perante as emoções do mercado, já se inscreve no canal, já deixa seu like e fica até o final, que é lá que a gente calcula o preço justo do BBAS3 por diferentes métodos de valuation, para saber o que fazer com o Banco do Brasil no nosso portfólio de investimentos. No lançamento desse último resultado, eles já fizeram um movimento que foi um pouco feio. Adiaram a data da divulgação devido à ausência da CEO do banco que estava viajando, como se ela precisasse estar no Brasil para divulgar os resultados. Quando o resultado veio, ficou claro que o que eles queriam mesmo era atrasar as más notícias que vinham por aí. Então, para entender o que se passa com o banco e assim criarmos as bases para a gente fazer o nosso valuation, vamos dar uma olhada no seu resultado do primeiro trimestre de 2025. Começando pelo mais importante, o lucro, onde a gente viu uma queda de 23% em relação ao último trimestre de 2024 e uma queda de 20,7% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, junto com uma queda do seu ROI, que eles chamam de RSPL, que caiu aqui para 16,7%. Antes se mantinha acima dos 20%. E aqui eu já tenho que pausar para um comentário, porque mais uma vez a gente imaginava que ele talvez não conseguisse manter um ROI tão alto acima dos 20%. E, mesmo nesse momento de queda, eles ainda estão apresentando um ROI que é muito bom, 16,7%, acima até da Selic, que está bem alta. Então, apesar do mercado estar tremendo de medo, esse resultado só é ruim em relação ao ROI enorme que ele vinha mantendo nos últimos anos, mas que a gente já sabia que não correspondia com o histórico de mais longo prazo do Banco do Brasil, reforçando a importância de uma análise histórica dos nossos ativos. Olhando a margem gerencial do banco, a gente também vê uma queda, mas essa queda faz parecer que o impacto foi só na margem com o mercado, que vai incluir ali a gestão de ativos do próprio banco, enquanto a margem com clientes teve uma queda pequena, mas se manteve quase estável em relação ao primeiro trimestre de 2024. Mas aqui tem uma pegadinha, porque a grande queda da margem com o mercado veio do seguinte fator, que o banco nos traz nas letras miúdas: migração do resultado das carteiras de TVMs privadas com características de crédito da tesouraria para as receitas financeiras de crédito. O movimento impactou, na mesma medida, negativamente o resultado da tesouraria, TVM, receitas de juros, e positivamente as receitas de operação com crédito, num valor total de 3,9 bilhões de reais. Ou seja, sem essa mudança, na verdade nós teríamos uma margem com o cliente, que é a mais importante por representar de fato as operações de crédito do banco, que ficaria ali em 16,4 bi apenas, que aí sim
a gente veria uma grande queda perante os outros trimestres. E do jeito que eles põem no gráfico aqui, fica meio oculto, né? Você tem que ler um pouquinho, tem que fazer a conta. Mas você que me segue já vai estar ciente, não precisa ter esse trabalho. Vale ressaltar que apesar de ser feio esse tipo de maquiamento dos resultados, toda empresa faz isso. Todas elas vão tentar apresentar a própria empresa sob a melhor luz possível, é claro, sem mentir, sem dar dados falsos ali. Mas dentro do possível, para ocultar uma coisa ruim ou para deixar em evidência as coisas boas, os próprios resultados das empresas já fazem, então a gente sempre tem que ter um olhar crítico, mesmo quando lendo os resultados das empresas. O banco também foi afetado pelo aumento das despesas financeiras em mais de 3 bilhões de reais. Outro ponto negativo desse resultado mais recente, puxado entre outros fatores pelo crescimento da PDD, que vinha em 9,3 bi e subiu para 10,2. Que é mais um ponto aí enfraquecendo a percepção do mercado sobre o momento atual do banco. Esse salto tão grande na PDD reflete, de certa forma, um mau preparo por parte do banco para essa alta de inadimplência do agro, que a gente meio que já sabia que estava para ocorrer. Aliás, que já estava ocorrendo. Vimos também uma queda relevante na recuperação de crédito nesse trimestre, 800 milhões de reais abaixo do que vinha nos últimos. Então, não só aumentou a inadimplência, como dificultou o cenário de recuperação dos créditos já provisionados anteriormente. Tudo isso culminando no resultado que vimos. Apesar disso, eles seguem expandindo sua carteira de crédito, mesmo que em um ritmo menor. Dividindo essa carteira de crédito pelas suas partes, a gente vê que apesar do agro ter sido crucial nesse resultado mais fraco, não foi só ele o responsável. A inadimplência com pessoas físicas também deu um salto enorme, principalmente no que se diz respeito à inadimplência ali acima dos 30 dias, que bateu 7,33%, subindo 0,9 ponto percentual em apenas um trimestre. Mesmo no índice acima de 90 dias, a gente também vê um salto. Fechamos o ano passado com 4,66%, já estamos aqui em 5,1%. Pelo menos eles têm um índice de cobertura bem seguro, então isso aqui não deve gerar preocupação no investidor. Sempre bom olhar também como é que está a distribuição da sua carteira de crédito, principalmente focada ali na pessoa física. Então a gente tem 55% sendo crédito direto ao consumidor, desses 41,8% são crédito consignado, que tem ali um perfil de bem menos risco para o banco, e 13,2% não tem esse perfil de maior segurança, somando então os 55% de crédito direto ao consumidor. Mais 18% em operações de cartão de crédito, 14,5% em financiamento imobiliário e 4,3% aqui em financiamento de veículos. As outras coisas ficam menos relevantes. Olhando ainda a inadimplência, a gente vê um movimento bem similar, mesmo na pessoa jurídica, onde a gente tinha uma inadimplência 30+, fechamento do ano passado de 4,54%, que disparou aqui para 6% no fechamento desse trimestre. Mesmo a inadimplência de mais de 90 dias, que tende a ser um pouco mais estável, um pouco menos volátil, a gente viu aqui sair de 3,51 para 4,06. E como não poderia ser diferente, no agronegócio a gente também vê esse aumento da inadimplência, que veio de 3,74 para 4,11, e 90+, 2,45, chegando agora em 3,04. Inclusive obrigando eles a reverterem um movimento que eles vinham diminuindo seu índice de cobertura, mas tiveram que elevar novamente aqui. E aqui tem um aprendizado para a gente receber. Essa parte do agro acaba afetando os resultados por ser maior do que a carteira de pessoas físicas. Porém, ainda vemos uma inadimplência do agro inferior, tanto às pessoas físicas quanto à carteira de empresas. E claro, ele no curto prazo, sendo prejudicado pela exposição grande que ele tem ao agronegócio, ainda deve ser vista como uma vantagem competitiva. Afinal, o agro ainda é muito forte no Brasil, as coisas têm oscilações, vão ter outras fases, mas ter uma posição dominante, ser um líder disparado no crédito para o agro, ainda é uma vantagem para o banco quando a gente olha no longuíssimo prazo. No lado da prestação de serviços, a gente só viu crescimento na receita em duas partes: a administração de fundos e nos consórcios, mas esse último é bem menos relevante perante ao enorme tamanho do banco. Já o crescimento na administração de fundos segue mostrando a força da BB Asset, uma enorme gestora, que é, sem dúvida, mais um ponto fortíssimo, muito sólido do Banco do Brasil e sendo mais uma das suas áreas de atuação onde ele tem boas vantagens competitivas. O índice de Basileia segue ainda bem controlado, então nada para se preocupar aqui. E, em geral, o banco não está em péssimos lençóis como poderíamos pensar com base em algumas notícias por aí. Ele ainda é um bom banco,
com operações sólidas, com vantagens competitivas nos setores que atua e vários outros benefícios. Assim como tem alguns malefícios, por ser ali um banco público, acaba tendo um desconto maior devido ao risco de interferência estatal na gestão do banco, porém esse segue se diluindo ao longo dos anos conforme eles vão introduzindo travas de segurança para a governança do banco, que tem sim evoluído. Só ressaltar aqui mais uma pequena safadeza que eles fizeram, em que eles tiraram do seu resultado atual as previsões que tinham feitos no seu guidance anterior. Mas antes de você ficar revoltado, como eu já falei mais cedo, a maioria das empresas vai tentar maquiar seus resultados da melhor maneira possível. Então é praxe elas deixarem escondidos os detalhes menos bonitos ali dos seus resultados. Mas não deixa de ser um movimento feio. Basicamente eles botaram aqui em revisão alguns dos itens que na verdade eles tinham previsto nas projeções para 2025 do ano anterior. Então eu vim aqui e peguei pra gente poder ver e comparar direitinho, principalmente o lucro líquido, onde eles previam de 37 a 41 bi de reais. Nesse ritmo atual de 7,4, estendido ali por 4 trimestres, digamos que ele mantém esse patamar, a gente chegaria a 29,6. Muito, mas muito abaixo do lucro líquido que eles vinham projetando para 2025. Então, de fato, eles estavam mal preparados, como eu disse mais cedo. Parece que eles não pensaram à frente o suficiente para prever o que poderia acontecer, e aí, aqui, acabam botando em revisão, porque eles já sabem, muito provavelmente, que não vai ser possível alcançar o que eles tinham dado no guidance anterior. Então, tendo entendido tudo isso, a gente está quase pronto para fazer o valuation. Antes, vamos só ver alguns indicadores fundamentalistas e o que os analistas estão prevendo para o banco. Após as quedas, ele se encontra aqui com um dividend yield de 11,3, bastante alto, bastante atrativo, porém a gente vai falar mais à frente um pouquinho desse dividend yield, que talvez não se mantenha tão alto. Em termos de PL, 4,91, então ainda um pouco abaixo da sua média, mesmo olhando desde 2011. Em termos de PVP, também desde 2011 ele está se encontrando praticamente nas mínimas, né? Teve 2015 que esteve abaixo, 2021 e 2022 também, mas já estamos quase nesses patamares, mostrando que para um banco lucrativo com um ROI alto, ele é muito descontado, mas pelo contexto dele, ele provavelmente sempre vai continuar tendo algum desconto em relação aos seus pares privados. E, no lado das notícias, vou trazer duas aqui. Primeiro, uma comentando do Goldman Sachs, que cortou o preço-alvo do Banco do Brasil, tirando o preço-alvo de R$ 25,00 para R$ 23,00, o que, após as quedas, ainda representaria uma alta. Porém, eles estão projetando um dividend yield bem menor de 6% e projetam a continuidade da queda dos resultados para o próximo trimestre, estimando que o ROI deles vai bater aqui 11,9% apenas no segundo trimestre de 2025 e só depois gradualmente voltar à casa dos 15%. Devido a esse cenário, Goldman Sachs também prevê uma redução do payout do banco em 2025, com um retorno e aumento gradual nos próximos anos. E parece que o mercado como um todo está abraçando essa ideia dos 30% do payout do banco. Quando a gente vê em outras notícias, essa aqui mais abrangente, passando por outros analistas, a gente vê que o JP Morgan também está prevendo uma queda para esse payout, vindo para 30%. O mesmo movimento Itaú BBA também prevê para um payout de 30%. E como a gente já viu, o próprio Goldman Sachs também. Então as grandes casas de análise, as assets dos grandes bancos, estão concordando com uma redução desse payout em cima da queda do lucro que já está ocorrendo, que resultaria numa boa queda para os seus dividendos. Então a gente vai levar tudo isso em consideração na hora do valuation, pautado ali nos dividendos. Então chega de enrolação, vamos para o que interessa, que é calcular o preço justo do Banco do Brasil e em seguida traçar as minhas conclusões sobre o ativo atualmente para responder a pergunta que fizemos no título e no começo desse vídeo. Vim aqui no nosso site de valuation, que você, se tornando membro aqui no YouTube ou apoiador, lá pelo Apoia-se, você recebe acesso. Vou começar pelo método de Graham, onde esse lucro por ação de 4,30 já reflete a queda atual, mas como a gente tem o Goldman Sachs prevendo até mais queda para o próximo trimestre, eu vou reduzir ainda mais. Para garantir que esse nosso valuation seja bastante conservador, eu vou trazer aqui para R$ 4,00 de lucro por ação, com um crescimento bem menor também, que eu vou colocar aqui nos 5% apenas, e 12% de taxa de desconto. Aliás, vou colocar até mais taxa de desconto para compensar ali o maior desconto que ele recebe por ser estatal, então vou colocar aqui 14% de taxa de desconto.
E dessa maneira a gente chega num preço justo de R$ 23,26. Lembrando que a gente está fazendo um valuation ultra conservador, reduzindo ainda mais o seu lucro, estimando um crescimento pequeno e colocando uma alta taxa de desconto. Mas vocês sabem que não basta um método de valuation, vamos vir aqui para o método de Gordon, agora pautado nos dividendos, onde nós vamos mais uma vez estimar uma redução. Então, junto com a queda do lucro, se a gente tiver também uma queda no payout, a gente pode ver esse dividendo cair bastante, então eu vou trazer ele para R$ 1,95, com uma taxa de crescimento de 3,5%. E aqui, como esse método baseado nos dividendos já é mais conservador, vou colocar uma taxa de desconto de 12%, um pouco mais razoável. Mais uma vez chegando ao preço justo aqui de R$ 23,74. Para concluir, vamos no desconto de fluxo de dividendos, com o mesmo dividendo que já considera uma boa queda. Sendo mais específico, estou estimando quase 25% de queda para os dividendos do banco. Mesma taxa de desconto, crescimento perpétuo não pode ser tão alto, vou colocar 2,5%. Mas o desconto perpétuo também não precisa ser tão alto como está sendo de curto prazo, então vou estimar aqui 9% de desconto. Trazendo mais um cálculo para bem perto aqui do valor que a gente já estava calculando, agora batendo aqui R$ 23,98. Então, numa perspectiva ultra conservadora, estou tentando fazer um valuation super conservador, a gente tem seu preço justo nos R$ 23,98. De maneira que nos atuais R$ 21,12, a gente já começa a ter um pouquinho de margem de segurança, mesmo nesse cenário, mesmo com esses valuations bem complicados para o banco, bem conservadores. Então, para concluir, com a redução do seu preço justo, ajustando para os resultados mais recentes, a gente tem o banco com uma pequena margem de segurança, sem demonstrar um desconto gigante. Porém, vale ressaltar que são premissas bem conservadoras. Então, para concluir mesmo, a gente também precisa entender que essas são só um grupo de projeções, baseados em alguns cenários. Se a gente encontrar cenários piores, ele pode seguir caindo. Esse risco se minimiza por a gente estar tentando fazer um valuation bem conservador, mas ele ainda existe. Se virmos nos próximos trimestres as projeções do Goldman Sachs se concretizarem, por exemplo, ainda podemos ver bem mais quedas no ativo, se ele vier com um ROI para o próximo trimestre ali de apenas 12%. Mas eu acho que é um pouco exagerado, ele não deve cair tanto o ROI. Essa perspectiva de possibilidade de mais quedas também é corroborada pela análise técnica, onde mesmo com as quedas atuais, olhando o gráfico de mais longo prazo, o banco ainda está mais para a parte de cima e ainda não está super perto de nenhum ponto de mais suporte. O próximo ponto de suporte seria aqui nos 19,42, mais ou menos, 19,35 na verdade, que está bem em linha com a média móvel de 200 períodos. Então, se ele continuar caindo aqui, será uma boa entrada. E se ele continuar caindo além disso ainda, o próximo ponto, esse aqui com até bem mais suporte, seria aqui nos R$ 17,10. Afinal, essa linha foi resistência em 2023, em 2022 e tinha sido em 2020 também. Mas vale considerar que mesmo no cenário de queda, botando esses R$ 21 atuais, a gente já está praticamente no seu preço justo, até com um pouquinho de desconto. Então, mesmo que eu não esteja vendo como uma oportunidade clara que você deva comprar correndo, diferente do último vídeo sobre ele, sim, eu acho que agora ele começa a valer voltar para o nosso radar e receber alguns aportes ao longo dos próximos meses. Claro, com atenção aos movimentos do banco. E para quem prevê um futuro mais pessimista para o banco, em termos de resultado, se isso se concretizar, a gente ainda vai ver queda. Então, para quem tiver mais pessimista, pode segurar um pouco mais o aporte, talvez esperar até os 19 e pouco, R$ 17, que vão ser os patamares de suporte na análise técnica. Mas para quem não está tão pessimista assim, eu acho que já sim começa a valer alguns aportes no banco, que foi um ativo que ficou um tempo fora do nosso ciclo de aportes ali, e agora começa a voltar a dar essa janela de oportunidade. Apesar de ainda não estar mega descontado. A gente está começando a ter essa janela pode se estender. Mas tá tudo bem, pode se estender que a gente segue comprando porque continua sendo um ativo de qualidade. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, não esquece do like, se inscreve no canal, bons investimentos e até a próxima!